Paz do Senhor, queridos, bem-vindos a essa escola dominical. Creio que Deus vai falar aos nossos corações nessa manhã, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa e Deus possa continuar falando, como tem falado através da pastora Eni, nesses últimos domingos. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos dado. Vamos fazer uma oração para podermos iniciar a nossa escola dominical. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome, Te louvamos pela Tua soberana vontade, Pai, que faz aquilo que Te apraz e tudo para a Tua glória, Pai. Cremos que esses dias que estamos vivendo também redundará em honra, glória e louvores ao Teu nome, Pai. Que Tu sejas engrandecido em cada lar, que a Tua bênção permeie cada casa, Pai. Que haja alegria, que haja paz, que haja descanso no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra possa frutificar em nossos corações. Muito obrigado por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegramos, nos regozijamos, nos confortamos no Senhor, Pai. Que o Teu nome seja magnificado em nossa vida, para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Continuando os nossos estudos sobre a cruz de Cristo, estudo que foi baseado no livro de John Stott. Vamos falar hoje da lição 11, que é a comunidade da celebração. O texto básico que vamos basear essa lição está em primeiro livro dos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Glória a Jesus. O versículo-chave é o que se encontra no versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Qual o alvo da lição? Temos como alvo saber identificar a importância da cruz na formação da comunidade cristã. Então a cruz, ela é o centro da história da igreja. A cruz, ela é importantíssima na vida do cristão, e nós vamos entender um pouco mais acerca disso nessa manhã. Perceber o resultado da celebração da ressurreição. Qual foi o resultado da ressurreição de Cristo? O que isso causou na vida daqueles que creem nele? Qual a importância disso na tua vida, meu irmão? Agir, consagrar-se ao Senhor e participar conscientemente da ceia. Esse é um tema muito interessante. Isso é tema para pregações em dias de Santa Ceia. Ter consciência da importância da ceia e da relação que temos que ter uns com os outros e com Deus.
Isso é fundamental na nossa vida. Cada ceia que participamos, temos a oportunidade de celebrar a vitória de Cristo e de entendermos o que essa vitória significa na comunhão, na vida da igreja. Como se forma uma comunidade? A gente deve começar a pensar nisso, numa comunidade, a partir do seu núcleo básico, a família. Então a gente crê que uma comunidade saudável são feitas de famílias saudáveis. Na sociologia, uma definição para a comunidade uma comunidade é um conjunto de pessoas que se organizam sob o mesmo conjunto de normas, geralmente vivem no mesmo local, sob o mesmo governo ou compartilham do mesmo legado cultural e histórico. Essa definição ela é bem relevante diante do tema que nós estamos trazendo, a comunidade da celebração, a comunidade da cruz, aqueles que servem a Jesus. Então isso tem muita relevância dentro dessa definição. Então nós podemos considerar que somos pessoas que somos organizados. O corpo de Cristo é um corpo organizado. Temos um conjunto de normas, que é a palavra de Deus, que é o nosso guia, ela que guia as nossas vidas. Não vivemos no mesmo local, porque somos um corpo e esse corpo estende-se por todo o mundo. Então somos uma comunidade que fazemos parte de todo o mundo. E temos o mesmo governo, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, uma mesma fé, e compartilhamos do mesmo legado, a fé em Cristo, a esperança da glória, de um futuro na eternidade com o Senhor. Então esse é o legado que o Senhor Jesus deixou para nós, né? E nós devemos fazer o máximo para que esse legado alcance outras pessoas. Essa é a nossa função como igreja. Por meio da cruz de Cristo, Deus está formando para si um novo povo, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, há uma comunidade, essa comunidade foi criada a partir do sacrifício de Jesus Cristo. Eu e você fazemos parte dessa comunidade. Em Tito, capítulo 2, versículo 14, Paulo escrevendo disse: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Nós somos do Senhor. O sacrifício do Senhor trouxe para Ele próprio um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Temos uma função, que é praticar as obras do Senhor. O que são boas obras? É seguir o exemplo do Senhor Jesus, é fazer o que Ele fez, é pensar como Ele pensou, é servir como Ele serviu. Stott disse: o propósito da autodoação de Cristo na cruz não foi só salvar indivíduos isoladamente, perpetuando a sua solidão, mas também formar uma nova comunidade, cujos membros pertencem a Ele, amassem uns aos outros e zelosamente servissem ao mundo. Até a lição passada nós vimos o resultado da cruz de uma forma bem peculiar, bem individual. A partir dessa lição nós vamos trabalhar mais no coletivo. Vamos ver o que isso significa para a igreja como um todo e como a igreja deve se comportar em relação a essas verdades. Essa nova comunidade de Cristo é a comunidade da cruz. Sua existência se deve à cruz. Continua a viver pela cruz e debaixo dela. Nossa perspectiva e nosso comportamento agora são governados pela cruz. Todos os membros dessa nova comunidade passaram necessariamente por essa cruz e foram radicalmente transformados por ela. Então, nós cremos que cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo entende o que significa a cruz, passou pela cruz. Sem a cruz não há vida, sem a cruz não há remissão de pecados, sem a cruz não há salvação. Por isso nós falamos a mesma língua. Eu estava meditando um pouco sobre isso e muitas vezes nós somos criticados por termos uma linguagem própria, por termos atitudes próprias, por concordarmos com coisas que o mundo discordam. Somos muito criticados por essas coisas. Mas entendemos que isso também faz parte do Evangelho. Porque nós somos uma comunidade, pensamos diferente, agimos diferente, praticamos coisas diferentes das outras pessoas, temos valores diferentes e tem que ser assim.
É interessante lembrar de Pedro quando ele negou a Jesus. Diz a palavra que chegaram nele e perguntaram: você também é um deles? Porque você se comporta como ele, você fala como ele, você parece com ele. Queridos, a igreja deveria ser dessa forma. Nós temos a incumbência, a responsabilidade de parecermos com Jesus, de sermos como ele, de falarmos como ele. Uma linguagem santa, verdadeira, de termos o caráter dele. Esse é o legado que ele deixou e é o legado que nós devemos seguir. O que devemos esperar dessa nova comunidade? Quando uma comunidade se forma, há expectativas. Qual o propósito dela, dentro do contexto que ela vive? Como cada membro dessa comunidade deve se comportar? O que ele deve esperar dessa relação, dessa nova relação? Nós vamos falar um pouco sobre isso agora. A primeira coisa é um relacionamento novo com Deus. Então, essa nova comunidade da cruz, essa nova comunidade da celebração, essa nova comunidade que foi comprada por um preço de sangue, ela tem um novo relacionamento com Deus. Talvez a primeira grande importância que a gente percebe seja essa, porque a palavra diz, e vários livros da Bíblia vai falar isso, que o homem era inimigo de Deus. Estávamos afastados de Deus por conta dos nossos pecados, e o homem por si só não poderia se achegar a Deus. No capítulo 1 do livro de Romanos, a partir do versículo 19, Paulo trata isso de uma forma maravilhosa. O que era o homem sem Deus? Como estava o homem sem Deus? Qual a situação dele? Qual a expectativa dele? Tínhamos uma expectativa de morte. Nossa situação era de declínio moral, espiritual. E o Senhor Jesus trouxe vida nova. O apóstolo Paulo deixa bem claro em suas epístolas o que éramos antes sem Cristo e o que somos agora em Cristo. Vamos ler alguns versículos. Romanos 5,10 diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliado, seremos salvos por Ele. Coisa maravilhosa, mesmo quando nós estávamos afastados, quando éramos inimigos, quando éramos pecadores irreconciliáveis pelos nossos próprios atos, o Senhor teve misericórdia de nós. Ele nos resgatou através da cruz, através do sacrifício de Jesus. E Paulo diz: quanto mais agora. Então, se outrora, quando inimigos, Deus teve misericórdia, quanto mais hoje como filhos. Com certeza hoje estamos mais próximos. Hoje o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor atende o clamor da igreja dele. Por isso não devemos desesperar com as notícias do mundo. Não devemos temer, como a palavra fala, más notícias, porque o Senhor ouve as nossas orações. Houve uma aproximação. Colossenses 1,20 diz: e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então essa reconciliação ela é verdadeira. Havia um propósito. Jesus não sofreu em vão, e não foi um propósito individual apenas. Jesus não morreu apenas para me dar a vida eterna, apenas para que eu fosse salvo. Algumas pessoas já brincaram sobre isso. Se assim fosse, eu seria salvo, aceitaria Jesus, arrependeria dos meus pecados, alcançaria graça diante dele e ele me levaria. Mas há um propósito coletivo em relação a isso. Nós temos um propósito como igreja. Efésios 2,16 diz: e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Nós sabemos que Israel era o povo de Deus, mas Israel não alcançou o propósito de Deus como povo. Israel falhou, e falhou porque ele não poderia cumprir a lei. E a palavra nesse texto que lemos aqui diz que Deus fez desses dois povos, do povo antigo, Israel de Deus, e da igreja, o povo atual do Senhor, ele fez um só povo.
hoje somos apenas um. Ele destruiu a inimizade, tanto a inimizade entre o homem com o homem, quanto a inimizade do homem com Deus. Jesus quebrou essas cadeias na cruz do Calvário. Jesus nos libertou, por isso nós podemos celebrar. E um novo relacionamento com Deus, mais íntimo e mais próximo, que possui algumas marcas. Então, nós somos beneficiados nessa relação. Como nós lemos um pouco atrás, o Senhor transformou as nossas vidas. Nós somos transformados, e como diz a palavra, de glória em glória. É impossível que alguém que tenha um encontro verdadeiro com o Senhor, que pertença a Ele, seja a mesma pessoa de quando não o conhecia. A palavra por si só, ela transforma as nossas vidas. A comunhão com os irmãos transforma as nossas vidas. Uma vida de oração, de dedicação, de meditação na palavra, ela transforma a vida do homem. Então, nós vamos ver aqui, né, algumas marcas dessa transformação. Primeira, ousadia. O homem com Deus, ele se torna ousado. Nós já vimos e ouvimos tantos testemunhos maravilhosos de pessoas que deram a sua vida, de pessoas que morreram crucificados, queimados, mortos por leões, mortos à espada, sem nunca negar o Senhor Jesus. Pessoas que entregaram sua vida, porque em Cristo nós somos ousados. Em Cristo nós temos confiança que o fim dessa vida não é o fim da vida. Há uma vida preparada para aqueles que permanecem fiéis. Em Atos, assim, ousadia, vou colocar uma definição aqui: confiança, franqueza, coragem, tanto em nosso testemunho ao mundo, quanto em nossas orações a Deus. Então uma pessoa ousada não é uma pessoa irresponsável, não é uma pessoa que corre atrás do perigo. É uma pessoa ousada em Cristo, é uma pessoa que dá testemunho ao mundo, tanto ao mundo quanto nas orações a Deus. A pessoa se torna ousada em relação à oração a Deus. A pessoa entra no Santo dos Santos com ousadia, como diz a palavra. Em Atos 4:13 a palavra diz: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Queridos, que coisa maravilhosa. Não houve milagre ali. Não houve nenhum grande milagre para que aquelas pessoas reconhecessem que Pedro e João estiveram com Jesus. A palavra diz coragem, e nós podemos dizer intrepidez, ousadia. Eles vendo isso ficaram admirados. Deus, ele faz isso como que pessoas incultas podem se levantar em meio àqueles que se consideram grandes coisas nesse mundo e falar ousadamente, sem temor nenhum, falar a verdade, como se diz, a verdade nua e crua. Então eles perceberam que Pedro e João estiveram com Jesus pela sua ousadia. Em Atos 4:31 diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente, ousadamente, a palavra de Deus. Eu creio que muitos dos irmãos que vão estar nos ouvindo podem falar acerca disso. Quem você era antes de conhecer Jesus, em quem você se transformou, a ousadia que Deus te deu, a capacidade de falar a verdade da palavra, falar a verdade acerca de valores, de princípios que o mundo não conhece, mesmo que muitas vezes você é criticado, você é perseguido, mas essa ousadia está intrínseca em nosso coração. O Espírito Santo de Deus nos dá essa ousadia. Efésios 3:12 diz: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé. Então, além de sermos ousados em relação a pregar, a anunciar o Evangelho ao mundo, somos ousados quando chegamos também diante de Deus. Porque se os irmãos bem lembram, no livro de Êxodo vai falar que Moisés, que Deus falou que daria a lei ao povo, e falou para que o povo subisse aquela montanha. E a palavra diz que quando o povo chegou e viu a glória de Deus, e viu a montanha, o fogo na montanha,
a palavra diz que o povo falou: não, Moisés, vai tu e fala com o Senhor. Porque a palavra diz que o pecado nos afasta de Deus. Nós não queremos nos achegar a Deus porque seríamos consumidos. O próprio Senhor falou isso, falou: Moisés, eu não vou no meio desse povo porque eu vou consumi-lo, porque é povo rebelde, de dura cerviz. E essa sensação e esse sentimento ainda está muitas vezes no coração das pessoas que não têm a Cristo, porque eles sabem que não podem se relacionar com Deus Santo. Mas o sacrifício de Jesus, o Espírito habitando em nós, nos dá essa ousadia. Nós podemos entrar no Santo dos Santos sabendo que encontraremos misericórdia e graça da parte do Senhor. Podemos dobrar os nossos joelhos e falar pessoalmente com Ele. Não precisamos de intermediário. Não precisamos de um sacerdote. O Senhor nos deu livre acesso a todos aqueles que quiserem, a todos aqueles que crerem. Hebreus 4,16 diz: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, ou em algumas versões, ousadia, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Queridos, quando nós entramos com ousadia, quando nós somos ousados em Deus, é porque nós entendemos que há alguém que paga um preço por nós. Não é porque nós somos melhores, como alguns dizem. Não é porque nos consideramos melhores do que as outras pessoas. É porque nós entendemos o que a morte de Cristo significou. A reconciliação com o Pai. O direito de sermos feitos filhos de Deus. Então nós podemos adentrar ao trono de Deus com toda a confiança e ousadia. Stott, em seu comentário de Atos, diz que quando os apóstolos falavam com intrepidez, significava. Vamos entender o que significa intrepidez, ousadia em Cristo. Estou falando de ousadia em Deus. Primeira coisa, um discurso franco. Então, sem omissão da verdade. O que é um discurso franco? É falar a verdade. Simplesmente a verdade. Isso os apóstolos faziam. Eles não faziam meio termo, eles não rodeavam, eles falavam a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que o homem é pecador, que o homem está destinado ao inferno, que sem Cristo todo homem está condenado. A verdade é que Jesus se fez carne, o Deus vivo, o Deus santo, o Verbo, como diz a palavra, se fez carne, habitou entre nós, morreu em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e através dele nós encontramos a salvação. Essa é a verdade. Então, o primeiro é um discurso franco, o segundo é um discurso claro, sem expressões obscuras. Qualquer pessoa pode entender. Não é necessário para pregar o evangelho falar difícil, contar histórias mirabolantes, inventar coisas. O Senhor não precisa disso. O evangelho é simples. Jesus morreu no meu lugar porque eu precisava disso. Porque sem Ele não há vida. Porque o preço que eu devia era muito alto, eu não poderia pagar. E Ele me deu vida. Então, um discurso claro. Terceiro, um discurso confiante, sem medo das consequências. Sem medo de ser mal visto, sem medo de ser criticado, sem medo de ser perseguido, sem medo de ser demitido, sem medo de ser preso, sem medo de ser morto. Tudo o que eu falei aqui, os cristãos passam todos os dias, em todo o mundo. Cada um desses fatores que eu falei aqui, alguém está enfrentando nesse exato momento. Nesse exato momento existe alguém pregando a palavra, correndo o risco de morrer. Nesse exato momento alguém está pregando a palavra, sendo criticado, sendo julgado, sendo discriminado. Aquele que tem uma aliança com o Senhor, aquele que entende o sacrifício de Jesus, ele tem confiança, ele não mede as consequências. Essa liberdade, franqueza e ousadia em Deus não entra em choque com a humildade, como eu tentei deixar isso bem claro.
Isso não tem a ver com orgulho, não tem a ver com vaidade. Isso tem a ver com serviço, pois são devidas inteiramente ao mérito de Cristo e não ao nosso. Então a gente entende isso claramente, quem é cristão entende isso claramente. É difícil para as pessoas entenderem isso. Nós somos julgados, mesmo às vezes em frente aos melhores amigos, até mesmo dentro da família. Quando uma pessoa se converte e os outros não, e ela começa a ter um comportamento diferente, ela começa a falar a verdade, ela começa a rejeitar o pecado, a combater o pecado, ela começa a falar que as pessoas precisam de Cristo. A primeira pergunta que aparece é: você se considera melhor? Você foi criado dentro dessa casa, comeu do mesmo pão e você hoje acha que é melhor do que todo mundo? Não é isso. Não há orgulho em viver isso, não há vaidade em viver isso. Há apenas consciência de que Jesus morreu por nós e não há mérito em nós. É graça maravilhosa dele. Então, a primeira marca que nós vimos é a ousadia. A segunda marca é o amor. Amor gera amor. Essa frase ficou na minha cabeça, desde a primeira vez que eu li a lição. Deveria ser uma verdade absoluta. Amor deveria gerar amor. Mas nem sempre isso acontece. Muitos de vocês, ao ouvirem essa frase, pode falar: eu já amei, eu já me doei, e o que eu recebi em troca? Muitas vezes traições, acusações, desrespeito. Às vezes foi ignorado. Porque o mundo não entende o que é o amor verdadeiro. Depois da cruz de Cristo, o conceito de amor foi aprofundado, ao afirmar que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus falou isso em João 15:13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus revolucionou o conceito da palavra amor, pois demonstra com a própria vida a mais profunda, alta, larga e extensa medida dessa palavra. Amor tem a ver com doação, tem a ver com entrega. Portanto, na celebração e mútua comunhão, Jesus é um modelo. Na relação de igreja, na relação entre o crente e Deus, na relação entre o crente e o mundo, Jesus é o modelo, Jesus é o exemplo, Jesus é o parâmetro. Qualquer coisa que se fizer em prol de um membro da família de Cristo terá sempre de ser comparado com o que ele mesmo fez por essa pessoa. Afinal, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, qualquer coisa que eu fizer, por mais grandiosa que possa parecer, eu tenho que levar até a cruz. Eu tenho que usar Jesus como parâmetro. Eu tenho que usar ele como modelo. Eu tenho que ver Jesus como um exemplo. Será que, olhando para isso, alguém poderia se sentir soberbo pelas coisas que faz, pelo trabalho que presta, pelo trabalho que faz na igreja, pela entrega que dá na relação com os irmãos? Será que alguém pode se sentir especial quando se compara com Jesus? Será que o meu tempo doado para a igreja, o meu dízimo, as minhas ofertas, será que o amor que eu entrego aos irmãos, comparado com o de Jesus, ele tem muito valor? Ou eu devo sempre considerar que eu só sou digno por causa do Senhor Jesus? Devemos pensar sobre isso. Algumas vezes, irmãos, queremos ser honrados, queremos ser vistos, queremos ser admirados. Isso faz parte do ser humano. Todo mundo quer ser reconhecido, as pessoas gostam de ser reconhecido. Mas quando a gente olha para Jesus, será que a gente merece tudo isso? Será que a nossa entrega foi como a de Jesus? O nosso caráter como o de Jesus? Os nossos sentimentos são como o de Jesus? Ele é o parâmetro, ele é o modelo. Se eu vier para a igreja e orar o dia todo, ou se eu estiver pregando aqui todos os dias, ou se quando ninguém estiver vendo eu vier e limpar a igreja, isso me torna mais digno?
quando eu olho para Jesus, isso deve sim ser inspiração para nós, deve ser motivo de trabalho, sim. Devemos fazer tudo isso, devemos pregar, devemos orar, devemos participar das campanhas que a igreja tem de oração, devemos amar os irmãos, mas nunca nos esquecendo que o que nos torna digno é o sacrifício de Jesus na cruz. Sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós estaríamos perdidos. Então, terceiro, alegria. Salmo 126, versículos 1 e 2, parte A, diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Aleluia. A alma salva, liberta, regenerada e perdoada, ela quer cantar, ela quer adorar, ela quer saltar de alegria. É interessante, a gente percebe isso mesmo nós que somos convertidos há algum tempo. Percebemos quando alguém se converte, como que essa pessoa, ela tem alegria, como que o semblante dela muda, como que ela vê gozo em tudo, como que ela vê paz em tudo, independente das circunstâncias. A alegria da salvação é única, exclusiva, incomparável. O Senhor pôs essa alegria em nosso coração. Os crentes da igreja primitiva tomavam suas refeições juntos, com alegria e singeleza de coração. Está lá no livro de Atos. Essa alegria, ela tem que ser constante em nossas vidas. Não pode depender das circunstâncias, daquilo que estamos vivendo, daquilo que estamos sentindo. Essa alegria ela é maior do que as circunstâncias, do que as adversidades. Ela é presente em nossas vidas todos os dias. Os crentes, Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Toda a palavra de Deus fala de alegria. Israel tinha várias festas que eles se alegravam juntos, que comunicavam um ao outro essa alegria, que viviam essa alegria, que desfrutavam dessa alegria. O povo de Deus é um povo que canta. Não há nenhum outro povo que canta como nós. Não há ninguém, nenhuma religião no mundo que incentiva a adoração como o cristianismo. As outras religiões, elas não propagam isso. Nós cantamos porque entendemos quem somos, entendemos de onde viemos e entendemos para onde nós vamos. É impossível fazer com que parem de cantar. Eu me lembro, ao ler isso aqui, é impossível não lembrar de Paulo preso, Paulo e Silas. Não tem como não se lembrar disso. Não importa as circunstâncias, a pessoa está sofrendo, canta. A luta está grande, canta, adora. Levanta a sua voz, ergue o teu louvor ao Senhor. O povo de Deus é um povo que canta e nada pode parar isso. Por tudo que Deus fez, por tudo que Deus faz e por tudo o que irá fazer. O povo canta porque Ele já fez a grande obra. Ele está fazendo uma grande obra em nossa vida. E há uma eternidade nos esperando. Há coisas grandes a serem feitas, não só para mim, não só para a igreja, mas através da igreja, através da minha vida e através da sua vida. Segundo ponto, o sacrifício de Cristo e a ceia do Senhor. Então, lembramos-nos do seu sacrifício. Lá o texto que nós lemos, que é o texto muito usado nas ceias, nós lemos 1 Coríntios, do versículo 23 até o 34, diz assim, versículos 24 e 25: fazei isto em memória de mim. O pão e o vinho são usados para refrescar nossa memória, trazer a cruz de volta aos nossos pensamentos. Então lembramos na ceia do sacrifício de Jesus. Lembramos o porquê de estarmos aqui. Lembramos que nós não éramos nada, que estávamos perdidos, que estávamos condenados. Lembramos que o sacrifício dele nos trouxe vida. Então, a ceia, o sacrifício de Cristo, da ceia do Senhor, é o momento para relembrarmos, como diz a palavra, do seu sacrifício. Que um preço foi pago para que eu tivesse comunhão. Eu não posso participar da ceia de qualquer forma.
Eu não posso tratar o meu irmão de qualquer forma. Eu não posso menosprezar a ceia do Senhor, que eu não posso banalizar esse momento. Segundo ponto, em relação ao sacrifício de Cristo e à ceia do Senhor, participamos dos seus benefícios. Diz a palavra no 1 Coríntios 10, versículos 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Queridos, o propósito do culto, ele ultrapassa a comemoração e chega à comunhão. Sem comunhão não há ceia. Sem comunhão é apenas um momento banalizado, menosprezado, sem entendimento. E a palavra diz que quem o faz sem entendimento gera morte para si mesmo. A ceia é um momento de comunhão, tem que haver o mover em amor do Espírito Santo em nossos corações. Ou antes nós temos que permitir que esse amor ele alcance outras pessoas. Que esse amor encha o nosso coração e faça diferença na vida de outras pessoas. Não há como participar da ceia menosprezando o irmão, discriminando o irmão, tratando mal o irmão, não falando com o irmão. Isso é igreja. É um momento para reflexão. Eu não posso, em momento algum, mas estamos falando do momento da ceia. Eu não posso chegar na igreja e sentar num lugar bem pensado, específico, para manter distância de outras pessoas. Aonde há relacionamento, é natural que haja problemas. Eu não estou falando que não deve ter problemas em meio à igreja. Nós vemos as cartas às igrejas, desde a primeira até o livro de Apocalipse. Nós podemos entender que sempre houve problemas de relacionamento nas igrejas. Sempre houve pessoas difíceis, sempre houve pessoas que estão no meio do Senhor, mas não são convertidas. Mas isso não importa, aqueles que são convertidos devem amar essas pessoas. Eu não posso participar da ceia com um coração amargurado, um coração sangrando por causa de outras pessoas, sem ter liberado o perdão e sem perdoar. Possamos pensar sobre esse assunto. Há benefícios, e o benefício maior é a comunhão entre os santos. Esse é o maior benefício que nós temos como igreja. O Senhor nos deu esse direito, esse privilégio de vivermos uma comunhão plena, uma comunhão saudável, apesar de sermos como somos, falhos, sujeitos a erros. Terceiro, proclamamos o seu sacrifício. 1 Coríntios 11, 26 diz: porque toda vez que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então nós proclamamos o seu sacrifício, entendemos que ele morreu e anunciamos que um dia ele vai voltar. Então são duas coisas nesse versículo. A primeira é que nós entendemos que comendo do pão e bebendo do cálice, nós estamos fazendo isso porque o Jesus morreu em nosso lugar. E em segundo, nós estamos anunciando que um dia ele vai voltar. Ele morreu, é verdade, mas ele ressuscitou. E um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Uma igreja santa, imaculada. Uma igreja que ama ele de coração, com sinceridade e inteireza de coração. Quarto, atribuímos nossa unidade ao seu sacrifício. Em todas as culturas, a refeição é um momento de reunião. A ceia do Senhor é a oportunidade para celebrar a comunhão. Porque diz o apóstolo Paulo: embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então é maravilhoso esse momento, quando você senta na sua casa com sua família, numa reunião, num momento de comunhão. Mesa representa sempre comunhão, mesmo que seja com amigos, pessoas do trabalho. Se você sai para almoçar fora com
com as pessoas do trabalho, com vizinhos. Você está num momento de comunhão. E esse momento ele é muito maior, porque a nossa comunhão, a comunhão é em Cristo. Então, quando nós apesar de sermos muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Essa comunidade ela é feita de um só corpo, através do sacrifício de Jesus Cristo. Quinto, damos graças por seu sacrifício. Como prova de nossa ação de graças, oferecemos a nós mesmos, nossa alma e corpo, como sacrifício vivo ao serviço do Senhor. Então, nossas ações de graça é o trabalho que damos ao Senhor. É o trabalho que fazemos em prol do reino do Senhor. Nós, quando nos reunimos, nós o adoramos e nós o servimos com integridade. Terceiro ponto. O segundo foi o sacrifício de Cristo e a ceia do Senhor. O terceiro é o nosso sacrifício e a ceia do Senhor. Será que ainda hoje existe algum sacrifício que a igreja de Cristo pode oferecer a Ele? Será que ela é chamada de sacerdócio santo? Será que ainda hoje existe algum sacrifício que a igreja de Cristo pode oferecer a Ele, já que ela é chamada de sacerdócio santo? De acordo com Stott, a Escritura menciona 8. Então vamos ver aqui 8 sacrifícios que podemos oferecer ao Senhor. Segundo Stott, a palavra fala de 8 atitudes, 8 sacrifícios que podemos oferecer ao Senhor. O primeiro, Romanos 12:1, diz a palavra: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o primeiro que nós oferecemos é o nosso corpo. O nosso corpo deve ser oferecido como sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. O que é isso, irmãos? Como eu posso oferecer o meu corpo como sacrifício vivo? O Espírito Santo diz aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer. A palavra diz aquilo que eu posso fazer com o meu corpo, aquilo que é agradável a Deus e aquilo que não é. O sacrifício é lutar contra os desejos da carne, é vencer a concupiscência, é vencer aquilo que quer trazer prazer para a carne, mas nos afasta do Deus vivo. Isso é você se sacrificar todos os dias. Eu tenho certeza que você tem as suas lutas todos os dias. Todos nós temos as nossas lutas todos os dias. E todos os dias devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para que, ao colocarmos a nossa cabeça no travesseiro à noite, possamos ter um sono tranquilo, sabendo que mais um dia nós vencemos uma grande batalha. Mais um dia nós não atendemos à necessidade do corpo, mas ouvimos a voz do Espírito e andamos segundo a vontade de Deus. Segundo, sacrifícios de louvor. Hebreus 13:15 diz: portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, lábios que confessem o seu nome. Então o que é sacrifício de louvor? É confessar o nome do Senhor, é confessar Ele em toda situação, é confessar que Ele é o seu Senhor. Isso é sacrifício de louvor. Não estou falando aqui de cantar o dia todo, de celebrar o dia todo. Estou falando quando aparecer uma situação adversa, você falar: Jesus é o meu Senhor, Ele está na frente dessa causa. Jesus é o meu rei, Ele domina a minha vida. Quando aparecer uma luta, você continuar celebrando e declarando que Ele é Senhor dessa causa, Senhor da tua vida, Senhor dessa nação. Sacrifício de louvor, lábios que confessam o nome do Senhor. Terceiro, a oração. Apocalipse 5:8 diz: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia. As suas orações, as minhas orações, elas sobem ao Senhor. Elas sobem com um aroma suave e agradável às tuas narinas. Cada vez que você dobra o teu joelho, você está fazendo isso em prol do reino. Cada vez que você se humilha diante do Senhor, você está oferecendo a Ele incenso. Você está declarando a Ele que Ele é o seu Deus. Você está dizendo a Ele que você confia nele,
que você depende dele. Isso é sacrifício de oração. Terceiro, o coração. Então, o terceiro sacrifício é o nosso coração. Salmo 51:17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Um coração humilde, um coração desprovido de arrogância, um coração desprovido de orgulho, um coração desprovido de vaidade, um coração que simplesmente ouve a voz do Senhor e obedece, um coração obediente, um coração aonde o Senhor acha guarita, um coração aonde Ele bate e Ele pode entrar. Deus se agrada de um sacrifício de corações quebrantados e contritos. Quinto, a fé. Filipenses 2:17 diz: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé. Paulo está dizendo que a fé que ele teve estava levando ele até aquele momento crucial. Ele ia ser entregue, ele ia morrer. A vida dele seria derramada, mas pela fé, como algo que agradava a Deus, em prol dos outros irmãos. Esse também é um exemplo maravilhoso. Ele está apenas seguindo o exemplo do seu Senhor. Ele está apenas fazendo aquilo que Jesus já tinha feito. Ele entregou a vida dele em prol do Evangelho. E ele se alegrava com isso. E ele entendia que Deus aceitava isso como sacrifício agradável a ele. Sexto, as ofertas e as boas obras. Filipenses 4:18 diz: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ajudar os irmãos, abençoar os necessitados, socorrer os aflitos, cuidar dos órfãos e das viúvas, dar àquele que não tem, oferecer ajuda àquele que precisa, boas obras que agradam a Deus. Ofertas, como no caso de Paulo, que agradam a Deus. Hebreus 13:16. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então devemos ter uma vida de entrega, de desprendimento daquilo que é material. A minha bênção, eu sempre digo na minha casa, quando a gente recebe uma bênção, se você quer retê-la, você acaba perdendo. A bênção do Senhor, ela deve ser sempre repartida. A bênção do Senhor nunca é exclusivamente para uma pessoa. A bênção dele deve alcançar sempre mais de uma pessoa. Sétimo, nossa vida. 1 Timóteo 4:6 diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então, queridos, a nossa própria vida deve ser entregue como sacrifício ao Senhor. A nossa própria vida deve ser doada ao Evangelho, doada à igreja, ao serviço da igreja, para manifestar a glória de Deus. Oitavo, oferta especial, Romanos 15, capítulo 15, versículos 15 e 16. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então, oferta especial, pregar a palavra de Deus. Use o seu tempo para pregar a palavra de Deus. Use o seu tempo para glorificar o Senhor, mandando mensagens que edifiquem as pessoas. Eu falei na última pregação minha sobre os danos que eu tenho visto em relação às redes sociais, como que as divergências de opiniões, como que
as formas das pessoas ver o mundo, como que isso tem trazido confusão no meio do povo de Deus. Use o seu tempo, use as redes sociais, que podem ser uma bênção, para pregar a palavra, para anunciar coisas boas, para levantar o caído, para dar força àquele que está sem força, para animar o desanimado, para glorificar a Deus, levando alegria nos lares. Quantas pessoas destruídas, quantas pessoas sem esperança. Muitas vezes se discute mais política do que se anuncia o Evangelho. Muitas vezes nós defendemos mais a nossa própria posição, temos interesse em defender a nossa própria posição, do que defendermos o Evangelho de Cristo, do que anunciarmos a palavra do Senhor. Então ofereça esse sacrifício a Deus, dedique o seu tempo com essa boa obra. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas coisas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Você pode fazer isso. Não perca teu tempo com distrações. Tudo que o mundo nos oferece são distrações. Devemos, como cidadãos que somos, participar da vida política do país, sim. Mas isso não é o principal em nossa vida, isso não é o mais importante. Isso nunca pode ser motivo para que eu chegue na igreja e não tenha comunhão com o irmão. Será que vale a pena? Porque eu vou poder falar diante de Deus. Querido, pense sobre isso. Se o Senhor te levar e fizer essa pergunta, o que você vai poder dizer? Por causa de uma desavença, seja ela em que área for, por causa de discordâncias acerca de coisas desse mundo, você chegar na ceia e não poder ter comunhão com teu irmão, o que você vai falar para o Senhor Jesus? Você vai falar: Senhor, mas ele era difícil, ele falava coisas que me irritavam, ele tinha valores que me irritavam. E aí Jesus vai olhar para você e vai falar de Judas. Aí Jesus vai falar para você: ó, quando eu instituí a ceia, quando eu sentei com os apóstolos, havia um ali que iria me trair, havia um ali que estava armando a cama para mim poder cair, havia alguém ali que não me amava de verdade, e eu ceei com ele e o amei até o fim. E eu tenho certeza que os teus argumentos vão cair todos por terra. O autor do estudo acrescenta um texto e uma pergunta que eu quero compartilhar com os irmãos agora. O texto está em Efésios 5, capítulo 5, versículos 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Será que com tantas coisas a serem feitas, esse é o texto, o primeiro foi o texto bíblico, esse segundo é o texto que o autor escreveu. Será que com tantas coisas a serem feitas, de que indubitavelmente Deus se agrada, ainda queremos andar atrás de outras que não temos tanta certeza de que estão subindo com um aroma suave e agradável a eles? A Ele? Pense sobre isso. Tantas coisas podemos fazer que agrada a Deus, tantos sacrifícios, e vemos a igreja tantas vezes perdidas. Eu digo a igreja de um modo geral, trazendo coisas, exigindo coisas, fazendo coisas que às vezes não tem nada a ver com o Evangelho, que não temos convicção de que isso agrade o Senhor. Há tantos motivos para celebrarmos a Deus pela cruz de Cristo que nada precisamos inventar sobre ela. Nesse sentido, Jesus não precisa de ajuda. Não precisamos acrescentar nada ao Evangelho, Ele é o suficiente. Jesus Cristo é suficiente. A cruz é suficiente. O testemunho da graça é suficiente. A morte do Filho de Deus comprova a nossa total incapacidade de fazer algo por nós mesmos. Se nós pudéssemos fazer alguma coisa por nós mesmos, Jesus não precisaria ter morrido.
mas Ele morreu porque nós somos totalmente incapazes de fazer algo em prol de nossa própria existência. Isso é misericórdia. Ajuda que alguém dá a outro alguém, ajuda que alguém dá a outro alguém que não pode ajudar a si mesmo. Isso foi exercer misericórdia. Jesus ajudando alguém, eu e você, que não poderíamos nos ajudar a nós mesmos. Quero deixar, para encerrar essa lição, eu quero deixar para os irmãos meditar algumas questões, algumas perguntas. Primeira, é possível uma pessoa aceitar Jesus e continuar vivendo sem que novas marcas apareçam na sua vida? É possível uma pessoa aceitar Jesus e continuar vivendo sem que novas marcas apareçam na sua vida? Por quê? Que marcas são essas? Pense sobre isso. É possível alguém aceitar Jesus e continuar vivendo da mesma forma? Porque a ceia do Senhor deve ser celebrada até a volta de Cristo. É interessante que os evangelhos relatam a ceia do Senhor Jesus, e esse assunto ele é tratado apenas no livro de 1 Coríntios, mas com uma importância fundamental no meio da igreja. Por que a ceia do Senhor deve ser celebrada até a volta de Cristo? Respondam isso também, se os irmãos puderem. E terceira e última pergunta: como deve ser expressa em nossas vidas a celebração ao Senhor pelo seu sacrifício na cruz? Como podemos celebrar a ceia do Senhor pelo seu sacrifício na cruz? Qual a melhor maneira de fazermos isso? Qual a forma que você faz isso? Você celebra a cruz, você celebra a ceia? E de que forma você faz isso? Que Deus possa ter falado ao teu coração nessa manhã, que o Espírito Santo possa te mostrar que nós podemos ter uma vida que agrada ao Senhor, uma vida em sacrifício, uma vida em adoração, em louvor, uma vida em dedicação, uma vida em amor. E que essa graça maravilhosa possa permear toda a tua existência. Em nome de Jesus, vamos fazer mais uma oração. Soberano Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, meu Deus, por essa palavra, por essas pessoas que prepararam esse estudo, Senhor, pela visão maravilhosa, pelas verdades trazidas, pela graça do Senhor derramada em nossos corações, Pai. Ó Deus, que as famílias sejam abençoadas pelo Senhor, que as famílias, Deus, que vão ouvir essa palavra possam entender, ó Deus, além daquilo que eu consegui passar, o teu Espírito ministre no coração verdades maravilhosas que podem ser tiradas de tudo aquilo que foi falado, Pai. Em nome de Jesus, que aqueles que não estão vivendo uma vida plena, ó Deus amado, uma conversão plena, um amor pleno, uma dedicação plena, Pai, que sejam tocados pelo Senhor. Que o Senhor possa confrontar, Pai, o nosso coração. Que o Senhor possa tirar tudo aquilo que não te agrada. Que o Senhor possa nos purificar de toda sujeira, de toda imundície. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, transformar a nossa vida a cada dia. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço pela oportunidade. Eu te louvo pela igreja, pelos meus irmãos. Eu te louvo, meu Deus e meu Pai, pela tua graça derramada, pela tua misericórdia, Pai, que nos alcançou. Louvado, engrandecido, magnificado seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Amém.